Em 2009, estreou um filme chamado A Órfã, que conta a história de um casal que adota uma criança de 9 anos, mas com o tempo, a criança começa a apresentar comportamentos estranhos. Mas você conhece o caso que serviu de inspiração para esse filme? Então é sobre esse caso que iremos falar hoje. Já deixe o like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Klára Meleurová nasceu em Kurin, Tchecoslováquia, em 1975. Ela e sua irmã Kateřina foram crianças desajustadas, com uma obsessão pelo universo místico e sempre afirmavam estar destinadas a cumprir uma missão designada por Deus. Com o passar dos anos, Klára cursou a universidade e foi viver junto com Radek Koufal, que se tornou pai de seus 2 filhos, Ondřej e Jakub. Devido ao caráter violento e doentio de Klára, o casamento não durou muito e após a separação ela ficou sozinha com os filhos. Apesar de tudo, ela era uma boa mãe, passava bastante tempo com os filhos, os amava e zelava muito por eles. No entanto, por estar vivendo sozinha com os 2 filhos, Klára pediu para que sua irmã Kateřina fosse morar com eles. Kateřina atendeu ao pedido da irmã, porém levou junto uma amiga que havia conhecido na faculdade, Barbara Slová. Bárbara tinha 32 anos de idade na época, porém ela possuía uma doença glandular que a deixava com a aparência de uma menina de 12 anos. Ela tinha um caráter violento e personalidade duvidosa e por isso passou muito tempo de sua vida fazendo tratamento psiquiátrico. Ela até chegou a ser internada, mas conseguiu fugir com facilidade. Bárbara, inclusive, havia sido adotada por um casal que acreditava que ela era uma menina. Então, após a mudança de Bárbara para a casa de Klára, a personalidade das 2 irmãs foi completamente aflorada. Por influência de Bárbara, as irmãs se envolveram em um culto chamado Movimento Graal, que se baseava nas escrituras criadas entre 1923 e 1938 pelo alemão Oscar Ernest Bernard, nas quais era afirmado que o homem pode chegar ao paraíso fazendo coisas boas na terra. Entretanto, a realidade era outra. Um dos preceitos do grupo era que seus integrantes estavam livres de tabus sociais, como o incesto, o canibalismo e o homicídio. Todos os fiéis recebiam ordens de um líder desconhecido que se chamava o Doutor. Ele se comunicava com seus seguidores apenas através de mensagens de texto enviadas a seus celulares. O líder da seita apoiava a escravidão, o maltrato infantil, o sexo indiscriminado em razão de um suposto sentido libertário. Kateřina, irmã de Klára, apoiava e seguia todas as atitudes e decisões da sua irmã e de Bárbara. Além disso, Bárbara se comportava de maneira dupla. Uma hora se portava como uma mulher adulta e em outra como uma menina. Ela sentia ciúmes da atenção que Klára dava aos seus filhos e pouco a pouco começou a acusar os garotos de cometer travessuras, quebrar objetos e mau comportamento. Foi então que Klára passou a castigá-los. Porém, a frequência de acusações aumentou tanto que Klára, desesperada pelo suposto mau comportamento dos filhos, pediu conselhos a Bárbara sobre o que poderia fazer para endireitar as crianças. Bárbara, feliz em se tornar dona da situação, passou a sugerir castigos cada vez mais severos, até que um certo dia do ano de 2006, ela sugeriu que a melhor maneira de corrigi-los seria construindo uma jaula de ferro para prender as crianças. A jaula utilizada foi emprestada de um amigo, Jurek, que a utilizava para prender cães. Essa atitude parecia muito natural para Klára e Kateřina, porque através das barras os meninos poderiam receber alimentos e ficariam sem possibilidades de se comportarem mal. Os meninos foram despidos e presos na jaula e a partir daí Bárbara passou a dar novas instruções para as irmãs que seguiam ao pé da letra. As instruções eram nada mais nada menos que torturar as crianças. Os garotos eram queimados com cigarros nos braços e pernas, eram amarrados e amordaçados quando recebiam visitas, foram espancados e eletrocutados através das barras de ferro, eram açoitados com chicotes e afogados e foram mantidos nus o tempo inteiro, além de que jogavam água fria neles para lavá-los uma vez por semana. As crianças tinham que dormir no chão sem cobertas, junto com sua urina e excrementos. Ficavam sem ter o que comer e, se chorassem, eram golpeados através das barras. Foi então que Bárbara teve uma ideia e as 3 passaram a alimentar os meninos com maior frequência para que eles ganhassem peso. Klára pegou uma faca afiada, foi até a jaula e pediu para Ondřej estender a perna.
Após isso, Caterina e Bárbara seguraram a perna do menino enquanto Clara arrancava pedaços de carne do filho. Depois de retirar vários pedaços, as três comeram ali mesmo na frente das crianças. Cerca de um mês depois, foi a vez de Jacob e Clara cortou pedaços de seus braços. A partir desse momento, todo mês o ritual acontecia e Clara arrancava pedaços de carne dos meninos e as três comiam. Bárbara então teve outra ideia para controlar mais as crianças, colocando uma câmera para vigiá-los. Caterina comprou em uma loja de aparelhos eletrônicos uma câmera para supervisionar bebês e instalou no sótão. Através dela, podiam observar o que os meninos faziam e também assistir quando alguma delas os torturava. Mas o que elas não imaginavam era que seus novos vizinhos instalariam um equipamento parecido para observar o seu bebê recém-nascido. Ao invés de ver imagens de seu filho, a câmera dos vizinhos captou os meninos sendo torturados em uma jaula. Porém, demorou um pouco para que os vizinhos entendessem que a imagem que estavam vendo vinha da câmera da casa ao lado e chamassem a polícia. Então, quando os policiais chegaram na residência das irmãs em 7 de maio de 2007, Bárbara foi rápida e fingiu ser Anica, uma menina de 12 anos adotada por Clara, e se passou por uma das crianças torturadas. As crianças e Bárbara foram transportadas para as instalações de Klokanek, de onde Bárbara fugiu. Só então a polícia descobriu que Bárbara estava apenas fingindo ser Anica, de 12 anos. Bárbara havia ido com amigos para a Dinamarca e acabou na Noruega, onde fingiu ser um menino de 13 anos chamado Adam. Enquanto isso, na Noruega, uma mulher relatou às autoridades que matriculou seu filho adotivo Adam na escola Marienlyst, perto de Oslo, em setembro de 2007. Porém, em dezembro, Adam desapareceu, o que levou a polícia a fazer uma busca em todo o país e publicar fotos da criança desaparecida em 4 de janeiro de 2008. Nesse meio tempo, as autoridades da República Tcheca contataram as autoridades da Noruega e informaram que Adam era na verdade uma mulher de 33 anos chamada Bárbara e que ela estava apenas se escondendo das autoridades tchecas para evitar depor em um caso de abuso infantil em 2007. A mulher foi encontrada e presa pela polícia no norte da Noruega, na cidade ártica de Tromsø. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada com Clara e Caterina. Segundo os acusados, a motivação do abuso contra os meninos seria pelo fato de que os garotos descobriram a identidade dupla de Bárbara e teria ameaçado revelar tudo. Segundo algumas testemunhas, Josef Skarla, pai de Bárbara, estaria por trás de tudo e teria fundado a seita em Brusno, na República Tcheca, em 1980. Porém, até a conclusão do caso, ele não foi encontrado. No entanto, além das 3 mulheres, foi descoberto durante a investigação o envolvimento de outras 3 pessoas. E em 24 de outubro de 2008, o tribunal proferiu a sentença contra os 6 réus. Clara, mãe das crianças, foi condenada a 9 anos de prisão. Caterina, tia dos meninos, teve a pena maior, pois, segundo o tribunal, foi ela quem administrou o abuso. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Jan Skarla era irmão de Bárbara, que, segundo o depoimento de algumas testemunhas, ele seria o misterioso Sr. Doutor e foi condenado a 7 anos de prisão. Hanna Basová, conhecida como Tia Nancy, era educadora da Casa da Infância e da Juventude de Prapzek. Ela foi condenada a 7 anos de prisão. Jan Turek era amigo de Bárbara e Hanna e emprestou a jaula para as irmãs. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. E Bárbara Slová foi condenada a 5 anos de prisão. E em 2011, ela se candidatou à liberdade condicional e em 8 de fevereiro de 2012 ela foi solta em liberdade condicional. Em 13 de janeiro de 2010, o Tribunal Regional de Brusno decidiu que os 2 meninos abusados no caso Kurin seriam cuidados por seu pai, Radek Koufal. No entanto, logo depois, o tribunal os afastou dele e confiou a custódia dos 2 meninos aos pais de Clara. Em 2013, Radek Koufal foi condenado a 10 meses de prisão por desviar a pensão dos seus filhos. Então, esse foi o caso Kurin, que serviu de inspiração para o filme A Órfã. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like e o mais importante, se inscreva no canal. Estamos quase chegando aos 300 inscritos, então precisamos muito da sua colaboração. Compartilhe também com algum amigo e se quiser ver outros casos criminais, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Então é isso aí, eu sou a Caroline Deis e até o próximo vídeo.